Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estou passando por aqui para deixar uma palavra ao seu coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo de número 54, na abertura do verso diz assim: E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. A leitura por si só já nos esclarece do que se trata, não é? Estamos falando de um momento em que Davi venceu um duelo e uma batalha tremenda contra um gigante filisteu. Já se faziam 40 dias que este filisteu afrontava a casa de Israel e lançava os desafios para Israel, dizendo a Israel: se vocês têm um homem, manda vir guerrear comigo. Se este homem me vencer, nós, filisteus, seremos vossos servos. Mas se eu vencer este homem, Israel será os nossos vassalos. Jessé envia Davi ao campo para levar os alimentos ao rei e aos seus irmãos e trazer notícia da guerra. Quando Davi chega no campo de batalha, ele ouviu esses desafios lançados por este gigante filisteu. Davi fez algumas perguntas, se inquiriu dos fatos, e o Espírito do Senhor, que havia tomado posse da vida de Davi em 1 Samuel 16:13, começa então a trabalhar na vida dele para uma grande obra. Bom, o resultado nós já sabemos. Davi apenas com uma funda, 5 pedras tiradas ali do ribeiro, uma das 5 pedras foi suficiente, nas mãos de Davi, estando nas mãos de Deus, para vencer aquele que parecia ser invencível. Verdade é que Davi venceu o gigante. É interessante notarmos também, a partir deste ponto, que Davi não é apenas aquele que venceu o gigante no singular. Davi é aquele que venceu os gigantes no plural. Na verdade, o gigante filisteu foi o 6º gigante que Davi venceu. Antes de Davi vencer este gigante, ele teve que vencer outros gigantes na sua vida que lhe deu condições para vencer esse gigante físico, literal, diante dos seus olhos. Percebam que mais são os nossos gigantes internos do que externos. Percebam que para nós vencermos os gigantes lá fora, precisamos vencer os gigantes aqui dentro. Não é inteligente ser um vencedor de gigante em público, se não vencer os gigantes do secreto. Todos nós temos alguns gigantes dentro de nós que precisam ser vencidos, e quando nós os vencemos, encontramos força e vigor para vencer os gigantes externos, visíveis lá fora. Vencedores de gigantes não nascem prontos. Vencedores de gigantes são formados na escola da vida. Se você foge de desafios hoje, vai fugir sempre. Se você não enfrenta as dificuldades hoje, você não as enfrentarás lá na frente. Deus te chamou para vencer. Você tem um potencial tremendo nas mãos de Deus. O Espírito do Senhor, ele não está sobre você, porque sobre é por fora. O Espírito do Senhor está em você, é dentro, é morada,
é habitação. Você tem em Deus a força e a fortaleza. Então não fuja dos seus desafios. Vocês lembram que em 1 Samuel houvera um momento de culto em Belém. O profeta vai ungir um dos filhos de Jessé para ser o próximo rei da casa de Israel dentro do período da monarquia. E é importante ressaltar que naquele culto, naquela casa em que eles se prepararam, em que eles prepararam a mente, o coração, se banharam e foram para o ambiente de culto, Davi não estava lá. Então, quando Davi soube do que estava acontecendo, Davi teve que vencer um gigante. Qual foi o gigante que Davi venceu? O gigante do desprezo. Jessé convidou todos os seus filhos, menos o Davi. Davi foi desprezado. E esses gigantes são internos. E eles maculam, eles machucam, eles ferem. Quando temos este sentimento de que fomos desprezados. Mas Davi venceu. Observe que quando Samuel disse para Jessé acabar os seus filhos, Jessé deu uma resposta: ainda falta o menor. Ainda falta o menor. É outro gigante. O gigante da juventude, o gigante da mocidade. É quando o jovem tem potencial, tem talento, tem graça, mas o adulto não percebe. É quando o jovem tem talento, graça, potencial dado por Deus, mas o adulto ignora. Até porque tem adulto que tem medo do jovem que tem o potencial. A graça é virtude. Porque há adultos que não têm o que o jovem tem. Mas o jovem só tem porque Deus deu ao jovem. E aí você tem que vencer. Mesmo tendo tudo, não podendo usar, porque um adulto não lhe impede chegar. É um gigante a ser vencido. Vença e é dentro de você. Mas de repente o Jessé diz, falta o menor, e ainda acrescenta-se a fala. Diz o texto que a fala que vem é, ele está apacentando as ovelhas. Já é um terceiro gigante. Ser pastor de ovelhas naquele contexto não era um serviço bem visto, bem quisto, de honra. Pelo contrário. Se você fosse de uma família rica, se contratava pastores para apacentar o seu rebanho. Mas se você é de uma família pobre, o menor da casa que vai ter que cuidar. Porque é um serviço indigno, ninguém gostava. Os egípcios entendiam isso como uma maldição, ser pastor de ovelhas. Então, quando o texto diz, na fala, ainda falta o menor que está com as ovelhas, ou que apacenta as ovelhas, também é um ponto de desprezo, de tirar o prestígio. Ele é desprezado, ele é o menor, ele faz o serviço indigno. São gigantes, gigante do desprezo, gigante da idade, né? Gigante dos serviços indignos. Ele tem que vencer. São fases da nossa vida e são gigantes dentro de nós. Então, antes dele encontrar o confronto dele direto com um gigante filisteu, literal, ele tem que vencer esses gigantes dentro dele. É interessante a gente observar isso aqui. Observe que em dado lugar o texto vai dizer que Davi estava apacentando as poucas ovelhas de seu pai. Quando fala que Davi estava apacentando as poucas ovelhas, vocês vão perceber que depois que Davi foi ungido na presença dos seus irmãos,
Davi não foi assumir um trono. Davi voltou ao campo para continuar cuidando, apacentando as poucas ovelhas do seu pai Jessé. Este é o quarto gigante. Qual? O gigante do tempo. Sim, o gigante do desprezo, o gigante da idade, o gigante dos serviços desprezíveis, o gigante do tempo. Ele já tem unção, mas não tem trono, porque da unção para o trono tem um tempo. Davi não foi ungido hoje e assumiu o trono amanhã. Ele teve que esperar um período de tempo para assumir o trono. É um gigante. Às vezes você olha para você e vê todo o potencial, toda a graça, toda a virtude, mas nada acontece. Porque você precisa vencer um gigante chamado tempo. E esse tempo nada mais é do que uma escola. É a pedagogia de Deus nos ensinando a lidar com ele. Deus trabalha em nós, Deus trabalha por nós e Deus trabalha através de nós. E o tempo é um instrumento que Deus usa para nos forjar, aprimorar, capacitar e nos preparar para nos apresentar. Nada fora do tempo, sempre no tempo dele. Você vai observar que Davi vai vencer o gigante das aparências. Quando falaram para Saul que encontraram um guerreiro para guerrear contra o gigante filisteu, Saul mandou chamar, e quando apresentaram Davi, o texto diz que Saul desprezou Davi, porque era jovem, pela sua aparência, pela sua estatura, pela sua força física. Então Davi teve que contar a história do urso, do leão, para poder mostrar para Saul: estou chegando agora, Saul, mas já tenho história. Então às vezes você passa por essas fases. Antes de vencer um gigante filisteu, realmente literal, você tem que vencer os gigantes internos. É desprezo, é a idade, é os serviços desprezíveis, é o tempo, é a aparência, os julgamentos externos. E esses gigantes estão aqui, e mais são os que estão aqui do que os que estão fora. E se eu não consigo vencer aqui dentro, eu não vou conseguir vencer lá fora. Então é importante que você vença os seus gigantes, que você vença essas guerras, essas batalhas interiores. O Senhor é contigo. Você tem um potencial tremendo nas mãos de Deus. Só precisa saber usá-los para vencer. Vença esses gigantes, porque você sairá desse campo de batalha interno tão vencedor, mas tão vencedor, que os gigantes da vida não serão páreos para um vencedor de gigantes como você. E lembre-se, vencedor de gigantes não vem prontos, mas são formados e preparados na escola da vida. Deus te abençoe e receba esta palavra em nome de Jesus.